amém? Glória a Deus. Queria pedir que os irmãos se colocassem de pé rapidamente, quem puder. Senti de orar por nossos irmãos, temos um irmão ali passando muito mal. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, peça pela vida do nosso irmão, peça por esse culto, peça por esse momento da palavra. O marido da Lucimar está doente, pelo coração da Diana, e pelo nosso irmãozinho que está ali fora, passando muito mal. Eu vou estar orando aqui e peço aos irmãos que estejam também em oração. Pai, muito obrigado, Deus, por mais uma vez estar aqui na Tua casa, com o privilégio de pregar a Tua palavra. Deus, antes de mais nada, quero te pedir, Deus, pelo nosso irmão João, que o Senhor venha ali, ó Pai, tocar na vida dele, cura, ó Pai, restaura, todo o mal-estar que ele está sentindo, vai embora. Espírito Santo de Deus, também te peço pelo coração da nossa irmã Diana, que tudo corra bem na noite de hoje, amanhã e nos dias que correrão, Deus. Que o Senhor venha ser o consolador que ela precisa, Espírito Santo. Também te peço pelo nosso irmão Jaime, que está internado, que o Senhor venha mudar o quadro que aquele homem se encontra. E Pai, encarecidamente, quero te pedir, usa a minha vida, usa, meu Deus, conforme o teu querer, para a honra e glória da tua santidade. Deus, não sou nada além de um instrumento nas tuas mãos, que eu tenha temor a abrir a palavra e falar sobre ti, que tudo que venha sair dessa pregação não venha do João Vitor, mas venha do Espírito Santo de Deus me guiando através da tua palavra. Espírito Santo de Deus, usa-me conforme o teu querer. Ao abrir minha boca, ó Deus, que o Senhor venha encher de palavras que entrarão nos corações das tuas ovelhas, do teu tesouro, e que mudará, ó Pai, a visão de vida, que mudará as circunstâncias, que o Senhor venha direcionar o teu povo, a começar por mim. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, aí em pezinho mesmo, em Lucas 9, 57. Lucas, capítulo 9, 57. Quem não estiver com a Bíblia, já estamos aqui com ela projetada. Eu vou ler aqui, peço que os irmãos me acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar o que, igreja? 59. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: o que, igreja? Vamos todos juntos? Permite-me ir primeiro. Aleluia. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. E o 62, mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém, pode voltar, por favor? Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Pode se assentar. Aleluia.
Quando nós olhamos para essa pequena passagem, nós vemos pontos muito importantes que Jesus traz a nossa reflexão. Ao primeiro olhar, creio que todos nós estranhamos um pouco Jesus não permitindo o homem sepultar, o seu pai, Jesus não permitindo o homem cuidar dos que são da sua casa, Jesus não permitindo, pelo que nós entendemos, o homem ter uma própria casa, uma moradia onde descansar a cabeça. No primeiro olhar desse texto, dentro do meu coração, se criou várias intrigas, porque creio que alguns já passaram dessa fase, outros estão nela junto comigo, mas nós temos muitos pensamentos, eu falo por mim, de construir uma casa, de ter um emprego bom, de ter uma estabilidade financeira, de encontrar uma mulher varoa, valorosa e colocar do meu lado, ter quem cuidar dentro de casa, ter uma casa e ser apto a gerir. Eu estou falando alguma coisa estranha aqui? Não? Quem já teve esse desejo? Seja homem, seja mulher. E quando nós lemos esse texto, Jesus começa a falar com aqueles discípulos e fala: olha, o pássaro tem ninho, mas eu não tenho aonde colocar minha cabeça. No 57 nós lemos que o pássaro, a criação de Deus, tem um lugar para chamar de casa, mas o Filho do Homem, o próprio Jesus, não tem aonde repousar a cabeça. Quando nós vamos ler o título dessa passagem, nós vemos que Jesus põe à prova aqueles que queriam segui-lo. E a primeira coisa que o texto me traz é que, quando nós falamos que vamos seguir a Cristo, não percebemos que isso pode custar uma vida onde nós nunca vamos ter um lugar para repousar a cabeça. João, o que é isso? Você está falando que eu nunca vou ter uma casa? Existem chamados, irmãos, para pessoas que vão para regiões onde o ataque, a perseguição à igreja é tão ferrenha que eles não podem ter um lugar para chamar de casa. Mas aqueles que verdadeiramente querem seguir a Cristo, precisam entender que a sua vida não é mais sua para ser gasta da forma que você pretende. Que ele está testando, ele testa no desejo mais íntimo que eu creio que todo homem aqui tem, de ter uma casa, de ter uma família, de saber gerir, de saber colocar o pão na mesa e ter uma família sorridente, poder sepultar pai, poder sepultar mãe, que é a ordem natural das coisas. E Jesus coloca um ponto de interrogação. Irmãos, aquele que quer viver o Evangelho precisa negar a si mesmo. Quando nós vamos para a história judaica, o filho tinha como obrigação legal fazer o primeiro sepultamento, ou seja, ele tinha uma obrigação de lei para que ele levasse o pai ao sepulcro e desse um sepultamento a ele. E quando nós lemos no versículo 19, que diz assim, eu quero reforçar aqui, diz: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, dizendo: deixa os mortos sepultar os mortos. Nesse pequeno pedaço do texto, nós vemos que a lealdade que Cristo espera dos seus discípulos está acima de qualquer lealdade humana. O chamado ao ministério realmente requer tudo que nós temos, pois nós não começamos a vida, ou nós não vivemos ela buscando mais os nossos desejos, mas sim a vontade de Deus para ela. Isso vai muito além daquilo que possamos imaginar. Nesse momento que eu estou vivendo, e hoje eu quero falar de mim,
nesse momento que eu estou vivendo, a insegurança de será que vou ter, será que vou possuir, será que está à porta, será que está longe, será que está perto, tem por muitas vezes a força de tirar o centro da minha vida da vontade de Deus. E eu começar a buscar, através do meu esforço, uma coisa que é boa, mas que me tira do centro da vontade de Deus. Eu quero deixar ainda mais claro, irmãos, nem tudo que reluz é ouro. E tem coisas nas nossas vidas que parecem ser bom, mas são armadilhas de Satanás para nos tirar do centro da vontade de Deus para a nossa vida. Quantas pessoas nós não vemos largando o ministério, largando vidas, largando o cuidado às ovelhas, porque agora ele precisa alcançar a casa dos sonhos dele. Imagine comigo um pastor que larga o seu rebanho, porque ele tem um desejo agora no seu coração de ter um carro do ano, de ter uma casa luxuosa, de ter um bem material, e ele simplesmente abre de mão daquilo que o Senhor confiou a ele. Irmãos, eu não sei se eu estou me fazendo entender, ou se vocês estão ouvindo bem a minha voz, mas o que eu estou falando aqui é, Jesus, quando chama os seus discípulos, ele diz, pegue a sua cruz e negue a si mesmo. O negar a si mesmo não é só o seu desejo carnal, mas também é os desejos que não condizem com a vontade de Deus para a sua vida. O mundo vive muito atrás do querer. Eu quero, eu vou atrás. Eu quero, eu luto para conseguir. Eu quero, eu vou me esforçar para ter. Jesus está falando que para você ser alguém no reino de Deus, você tem que abrir de mão de si mesmo. Se eu pudesse colocar um título nessa pregação, seria: permita-se esquecer um pouco de você. O ano de 2025 eu coloquei para o nosso Deus que eu queria não correr atrás daquilo que eu achava importante, sabe? Irmão, vocês têm que entender, eu tenho 25 anos e estou solteiro, então estava no meu coração e ainda está casar, uma casa, um carro, mas isso não pode ser a minha prioridade. Porque a partir do momento que isso vira a minha prioridade, eu não vou estar mais nos cultos de terça-feira aqui na nossa igreja, porque eu tenho que correr atrás do dinheiro para conseguir minha casa. No momento que o meu carro vira a minha prioridade, eu não vou conseguir vir no CR, porque eu tenho que priorizar a conquista. Vocês estão entendendo? Amém, igreja? Abrir de mão do chamado para focar num desejo é o plano de Satanás para te tirar do centro da vontade de Deus. Nós somos tentados naquilo que apraz a nossa carne. E o homem desde sempre, desde o jardim do Éden, quis ter a sensação de poder, de conhecimento, de ser independente de Deus. E a verdade é que hoje em dia o homem tem isso no dinheiro, pois o homem que tem dinheiro não precisa de mais ninguém. O homem tem isso na sua casa, porque o homem que tem a casa própria, ele não precisa da ajuda de mais ninguém. O homem que tem o trabalho dos sonhos, ele não precisa da ajuda de mais ninguém. O homem que conquistou a casa própria, o carro, a família ideal, não precisa de mais ninguém. Irmãos, nada pode tirar o centro da sua vida da vontade de Deus. Tanto coisas boas quanto ruins. Porque até o excesso do bom te tira do centro da vontade de Deus. Quando Jesus testa os discípulos nessa passagem, ele está falando no 57. De repente vocês não perceberam,
Mas o custo do ministério pode ser a privação de você nunca ter uma casa. Porque o passarinho tem um lar, mas eu que sou Cristo, servindo a vocês, não tenho onde repousar na minha cabeça. No 59, ele diz que a exigência do reino de Deus está acima de qualquer lealdade terrena. Algo que parece ser nobre, eu sepultar o meu pai. Ele diz, vale mais ser leal a mim do que ser leal aos seus afazeres. Eu não quero que vocês saiam daqui falando, eu não tenho que honrar meu pai, eu não tenho que honrar minha mãe, mas eu quero que vocês entendam que o filho bom é aquele que escuta a voz de Deus, e por escutar a voz de Deus, honra o pai e a mãe. A pessoa centralizada na vontade de Deus para a sua vida, não é aquela que busca um trabalho, mas por ter Jesus no coração, entende que o seu trabalho também trabalha para o reino. A pessoa que tem um empreendimento, que tem uma empresa, mas tem o coração voltado para Deus, entende que o seu dinheiro, a sua empresa também trabalha para manifestação do Filho de Deus, para proclamar o Evangelho. Tudo o que nós temos, tudo o que o Senhor nos dá, tem que estar a serviço da sua vontade para a nossa vida. Viver uma vida assim era viver uma vida de dependência, aonde, como Cristo está ensinando aqui os discípulos, não podemos depender da nossa casa para nos sentir seguros. A nossa família é importante, mas Deus vem em primeiro lugar. A nossa lealdade à vontade de Deus é maior do que a lealdade que nós temos à vontade do homem. O que Cristo está ensinando aqui aos seus discípulos é: negar a si mesmo é muito mais profundo do que nós costumamos a entender. Amém, igreja? Nós temos que buscar a Deus a todo momento, viver a sua verdade, mas não se esquecer que o principal ponto do nosso dia a dia é nos lembrarmos que já escolhemos morrer. E o morto não tem mais vontade, mas a vontade de Deus permanece em mim, permanece em vocês, permanece na nossa família. O que Deus está querendo colocar nessa passagem é a prioridade do seu coração, a prioridade das suas atitudes tem que ser a minha vontade. Irmãos, que nós venhamos priorizar o falar de Cristo para novas criaturas. Que nós venhamos priorizar, evangelizar pessoas e trazê-las para o reino de Deus. Que nós venhamos priorizar estar nessa igreja não só para ouvir a palavra, ouvir os louvores, mas sim para ser direcionado por Deus a viver uma vida segundo a palavra dele. Que nós venhamos estar nesse lugar atentos à direção de Deus para saber lidar com a nossa família, para saber lidar com o nosso emprego, para saber lidar com o nosso coração. E não nos deixarmos ser reféns dos nossos desejos. Porque você, irmão, vai desejar. Hoje nós fomos fazer um enterro e o filho da nossa irmã que morreu pegou o microfone e disse: olha, minha mãe está deixando um vazio muito grande no meu coração. Muito grande. Mas eu sei que esse vazio não vai continuar vazio. Eu vou preencher ele de alguma forma. Tem gente que preenche com a bebida, ele estava dizendo. Tem gente que vai preencher com a bebida. Tem gente que vai se acabar no trabalho para preencher esse vazio. Mas ele disse: eu escolho preencher esse vazio com o meu Deus. A vontade de Deus para a nossa vida é que nós venhamos a aceitar cada dia que nós acordamos que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso significa muita coisa. Eu não posso correr mais atrás da minha vontade, do meu querer.
Eu tenho que ouvir a voz de Deus. Eu não posso agir mais da forma que eu agia, mas eu tenho que agir segundo a palavra de Deus. Eu não posso dizer que eu sou cristão, estar no meio dos meus irmãos na igreja, mas ainda ter hábitos de pessoas que não se converteram. Eu não posso deixar o meu velho homem ganhar, mesmo eu já tendo passado pelas águas do batismo. Eu não posso deixar o meu eu carnal falar mais alto do que a vontade de Deus para a minha vida. Eu não posso me permitir viver uma vida onde a vontade de Deus, o reino de Deus, o plantar nessa casa seja a minha segunda opção. A prioridade da nossa vida é fazer a vontade de Deus. A prioridade da nossa vida é estar em comunhão com os nossos irmãos nessa casa, fazendo o ID. É a nossa grande missão. Irmãos, muitas pessoas estão correndo, e eu sei disso porque eu tenho muitos amigos da minha idade, e está todo mundo nessa. Muitas pessoas estão correndo para conquistar. Eu vou conquistar isso, eu vou fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer outro. E o dinheiro é bom, amém? Mas o tempo vai levar ele. E as nossas mãos, Cristo não vai ver quanto dinheiro você fez na terra, mas sim as vidas que você foi utilizado pelo Espírito Santo para resgatar. Quando Cristo olhar para as suas mãos no grande dia, o tempo já vai ter levado as suas boas ações atrás do dinheiro, atrás da fama, atrás da luxúria, atrás da casa grande, atrás do carro do ano. O tempo já vai ter levado tudo isso. Mas quando Cristo olhar para as suas mãos, o que ele vai perceber ou não é quantas vidas, quantas almas você foi utilizado para trazer elas, resgatar elas do inferno e trazer para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Que o tempo na terra, que o nosso tempo nesse lugar, não nos tire do foco, não nos tire da certeza que é que Jesus voltará. E ele olhará para nós, para a igreja, e vai se perguntar o quanto nós demos, o quanto nós fomos voz de Jesus na terra. Esse é o grande tesouro. Esse é o ouro que o tempo não vai levar, essa é a prata que o tempo não vai levar. Irmãos, eu realmente quero me fazer entender nesse momento. Não é pecado você ter um carro, não é pecado você ter uma casa, não é pecado você ter uma família. Na verdade, tudo isso nós incentivamos aqui na igreja. O pecado e o que o texto está combatendo aqui é quando isso se torna prioridade no seu dia a dia. O seu coração tem um rei. E ele não divide esse trono com mais ninguém. Analise a si mesmo. Veja se os seus atos estão buscando fama, dinheiro, ou se estão buscando fazer a vontade de Deus. Tem um teólogo que diz uma frase que eu quero colocar aqui, um pensamento, na verdade, que é: o homem de Deus é aquele que está no carro, mas está pensando sobre o reino. O homem de Deus é aquele que está em casa, mas está pensando sobre o reino. O homem de Deus é aquele que está na praia se divertindo, mas está pensando sobre o reino. O homem de Deus é aquele que está na rua, está pensando no reino, em almas, como ganhar almas. E o homem carnal é aquele homem que está na igreja pensando em como tem que fazer dinheiro amanhã. Os nossos pensamentos nos mostram muito quem está sendo a nossa prioridade. Jesus coloca que para esses discípulos e para nós, a prioridade dos nossos dias tem que ser o proclamar o evangelho a toda a criatura. Eu quero falar justamente sobre o ponto que tem mais me tocado para com Deus, da necessidade de abrir mão. Negar a si mesmo realmente é abrir mão de si mesmo. Cara, como isso é difícil. Como é difícil nós
no nosso dia a dia, não buscarmos os nossos desejos, buscarmos as nossas vontades, nos doarmos em tempo para conquistar aquilo que o nosso coração quer. Como é difícil dizer não para isso, para viver uma realidade, para buscar almas para o reino de Deus. No versículo 23 do capítulo 9 diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida precisa perdê-la. Isso é muito difícil de ser vivido, porque ninguém aqui quer perder a sua vida. Ninguém quer perder aquilo que está te definindo, o desejo que te define, o desejo que toma conta dos seus dias. Eu estou falando com pessoas aqui que estão buscando somente aquilo que apraz ao seu bolso. Estou falando aqui com pessoas que estão com os olhos fixos somente naqueles desejos de infância que ainda reinam no seu coração. Eu tenho que conquistar, eu tenho que ter, eu tenho que fazer, mas a realidade do Evangelho nos diz que eu tenho que abrir de mão, eu tenho que perder para ter. Jesus nos traz para uma vida onde negar a si mesmo é uma necessidade. É uma necessidade. Se alguém quer seguir a Cristo, você precisa negar a si mesmo todos os dias. E o que eu quero colocar, e eu vou repetir isso mais uma vez, é que o negar a si mesmo não é só o seu desejo carnal, mas negar os desejos que não condizem com a vontade de Deus para a sua vida. E pasmem, novamente, esses desejos podem ser aos seus olhos coisas boas. Sepultar um pai, ter uma casa, cuidar dos de casa. Mas para aqueles discípulos, isso ia impedir o chamado de Deus para a vida deles. Para aqueles discípulos, o sepultar o pai ia contra a vontade de Deus para a vida deles. Ser cristão é entender que em todas as áreas da minha vida, Cristo tem que reinar. E se Ele não estiver reinando, eu estou indo contra a minha declaração de fé em Cristo Jesus. Isso é muito sério. É muito sério. E precisa dessa maturidade para entender que Jesus te chama para algo extraordinário. Ele te comprou com preço de sangue. E Ele comprou a sua vida não para devolvê-la para você, mas para ter posse da sua alma. Isso significa que você não tem como mais viver a sua vontade, porque Cristo morreu para te salvar. Isso significa que a vontade dele que tem que reinar em você. Abrir mão dos nossos desejos, abrir mão dos nossos sonhos, abrir mão dos nossos planos, é fácil de cantar, mas é muito difícil de viver. E o que Jesus está colocando nesse texto é justamente isso. Uma vida que dia após dia eu preciso exercitar o esquecimento de mim mesmo. O esquecer a minha vontade. Buscar a vontade de Deus. Alinhar a vontade de Deus às minhas ações. É vontade de Deus que eu faça isso? Então eu faço. Não é vontade de Deus que eu ande por esse caminho? Então eu não ando. O que mais temos hoje é homens que são comprados por Cristo, mas ainda assim são independentes de Deus. Tomam suas próprias decisões,
fazem os seus próprios quereres, andam do jeito que querem, vão para onde querem, porque ainda não entenderam que a independência é da velha criatura. Nós somos extremamente dependentes da vontade de Deus para a nossa vida. O Senhor nos chama para uma seriedade de evangelho que tudo que nós temos perde o valor se Cristo não está no centro. Jesus está nos chamando para uma seriedade de evangelho, onde nós temos que colocar a mão no arado e não olhar para trás mesmo. Porque se nós, como homens, olharmos para trás, nós vamos querer voltar. Nós vamos querer estar lá, fazendo a nossa vontade, o nosso desejo, porque é muito difícil negar a si mesmo. Não é à toa que Cristo manda nós fazermos isso dia após dia. Isso tem queimado tão profundamente no meu coração, porque em 2024 eu me vi muito perdido em direcionamento, com muitas oportunidades, sem saber para onde ir. Eu quero falar com pessoas que estão assim também. As oportunidades estão surgindo, aquilo que parece ser bom está surgindo, mas, irmãos, tenha temor a Deus e não dê um passo sequer, sem consultar se verdadeiramente essa é a vontade dEle para a sua vida. É muito fácil nós abrirmos de mão daquilo que Ele confiou a nós, por um desejo que nós já levamos no nosso coração. Quando eu entendi isso, porque essa mensagem está no meu coração desde o ano passado, quando eu entendi isso, e é uma construção, né? Nós entendemos um pouco agora, entendemos um pouco depois, mas quando eu entendi isso verdadeiramente, eu me vi numa claridade de ideias, entendendo que se eu tiver um negócio, o negócio tem que ser para Deus. Se eu tiver uma casa, a minha casa tem que ser para Deus. Se eu tiver um carro, um bem material, o meu bem material tem que ser para Deus. Porque tudo que nós temos, simplesmente Deus nos empresta para fazer a obra dEle nessa terra. Esse é o verdadeiro significado do Evangelho. Nós não estamos aqui para ser uma igreja de sentar em bancos, mas estamos aqui para anunciar a boa nova do Evangelho. Jesus Cristo morreu na cruz por nós, e hoje nós somos livres através do seu sangue. Livres através da sua magnitude, livres através do seu poder. Jesus comprou para nós uma vida, e vida eterna. Mas essa vida não é mais nossa. Ou seja, a direção dela tem que ser de Cristo. O viver Jesus é uma decisão diária. E viver a sua carne também. Estar em Cristo é uma decisão diária. Viver a vontade da sua carne também. Todos os dias o nosso eu milita contra o Espírito Santo de Deus. Todos os dias o nosso eu busca a nossa vontade em vez da vontade de Deus. Irmãos, estejam perto da palavra de Deus. Estejam perto da comunhão com os santos. Para que no grande dia as suas mãos tenham obras a ser mostradas. O dinheiro te dá coisas agora. No tempo que nós estamos na terra, o dinheiro te dá material, te dá casa, te dá carro e tudo bem. Mas as obras de Cristo te dão tesouros que o templo não leva. As obras de Cristo te dão tesouros que serão apresentados a Deus como aroma suave. O desgaste da obra está aqui dia após dia. Nós estamos aqui desde 8 horas da manhã, ainda nem fui para casa. O desgaste da obra
não se compara à glória de Deus nas nossas vidas. Sofrer pela obra é um privilégio, pois nós éramos destinados ao inferno, mas Cristo nos compra e nos direciona para viver uma vida buscando almas. Irmãos, a nossa igreja precisa buscar vidas para Deus, não porque isso é legal, porque isso é maneiro, que vai deixar a gente de boa, não, porque Cristo nos direciona a isso, e no momento que nós não fazemos isso, nós estamos pecando, nós estamos errando o alvo, e enquanto a prioridade das nossas vidas forem os nossos desejos, forem as nossas posses, forem conquistar, enquanto a prioridade da sua vida não for a vontade de Deus, você vai ficar como uma ovelha agarrada no arame farpado, não indo para um lado, não indo para o outro, chega um pouquinho para o lado, dói um pouco, chega um pouquinho para o outro, dói um pouco, e não sai, não anda, e você passa anos e anos e anos e anos e anos, sem desfrutar da glória que é servir a esse Deus. Irmãos, vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena dedicar a sua vida a esse Deus. Vale a pena você se dedicar e vir aqui mais cedo, ajudar as pessoas. Nós temos diáconos aqui que chegam 3 horas da tarde, vão até 10 horas da manhã, conversando com pessoas. Nós temos pessoas aqui que vão no shopping e evangelizam, que vão na praça de Iaúma e evangelizam. Temos pessoas aqui que de segunda a segunda vêm na igreja orar. O que você tem feito para dedicar a sua vida a Deus? O que você tem vivido? Você tem vivido uma vida onde os seus desejos ainda direcionam as suas ações? Eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso conquistar. Então, para conquistar, eu preciso fazer isso, eu preciso andar por esse caminho, eu preciso dedicar isso. Os seus desejos ainda direcionam as suas ações? Ou a vontade de Deus tem direcionado os seus dias? Você tem depositado a sua esperança nas promessas da Sagrada Escritura? Ou você tem depositado a esperança na quantidade de dinheiro que você tem no seu banco? A sua estabilidade está diretamente ligada ao seu poder monetário, ao que você possui. A sua estabilidade, aquela tranquilidade, aquela paz, está diretamente ligada a quantas casas você possui, quantos carros você possui, ou está ligada à vontade de Deus para a sua vida? Para seguir a Cristo, você tem que abrir mão de tudo. Isso não significa que você vai ter nada, né? Vai viver uma vida miserável. Isso não significa isso. Mas significa que tudo aquilo que eu tenho está abaixo da vontade de Deus na minha vida. Tudo aquilo que eu possuo não é meu, mas é de Deus. Tudo aquilo que eu gero é para que a obra de Deus venha a ser feita e não para que a vontade da minha vida venha a ser cumprida. Viver uma vida para Cristo era viver uma vida dizendo não a si mesmo. Viver uma vida para Jesus é viver uma vida negando a sua vontade. Viver uma vida para Cristo é parar de correr atrás do vento da sua vontade e correr atrás da vontade de Deus para a igreja. Amém? Amém, igreja? Vocês estão aí? Você sabe qual é a chamada de Deus para a igreja de Nova Vida em Iaúma? Você sabe por que nós estamos aqui? Você entende por que a gente se dedica a fazer o louvor, se dedica a fazer a pregação? Tudo que nós fazemos aqui, irmãos, é porque o nosso Jesus nos direcionou a fazer. Vá pelo mundo, pregue o evangelho, ensine a palavra de Deus e faça discípulos. Isso direciona a nossa vida. Você como igreja tem vivido essa realidade?
Os seus pensamentos têm estado alinhados com o pensamento de Deus para você? Jesus precisa da sua vida. Não porque Ele não é suficiente, mas porque a sua verdadeira felicidade está em servir a Deus. O tempo que você tem nessa terra é para você conhecer a Deus. Se você passa um dia sem ler a Bíblia, é um dia perdido. Se você passa um dia sem falar com Deus, é um dia perdido. Porque o tempo foi dado à humanidade para que nós venhamos a conhecer quem é o nosso Deus. A vida nos foi dada para que nós venhamos anunciar quem é Jesus. O que o Senhor te dá em material, em bênçãos materiais, é para direcionar, fortalecer a chamada de Deus na tua vida. Os seus bens, os seus desejos e os seus planos têm que estar diretamente relacionados à vontade de Deus, o seu ministério, à vontade de Deus para a sua vida. Negar a si mesmo não é uma escolha para quem quer seguir a Cristo, é uma necessidade. Eu não conseguiria estar aqui pregando a palavra de Deus se eu não negasse o meu desejo de, por exemplo, fazer a faculdade que eu queria e me dedicar a estudar a palavra de Deus. Tenho certeza que muitos pastores não estariam aqui se eles não tivessem negado a vontade que eles tinham de descansar, de não estar na igreja, de não se dedicar às pessoas. Se eles tivessem negado isso e vivessem uma vida tranquila, eles não estariam aqui. Porque o maior servo foi aquele que negou o seu trono de glória. Ô irmão, tome isso como exemplo. O maior servo que nós tivemos negou o trono de glória. E hoje a realidade que eu vejo em mim e em muitas pessoas, eu não estou pregando isso para ninguém, mas pode estar direcionada realmente ao seu coração. A realidade que eu vejo em muitas pessoas, elas buscando ter, buscando em ter, em vez de abrir mão de si mesmo e buscar a ter a vontade de Deus para a sua vida. Não coloque você trocar de carro todo ano como uma prioridade. Não coloque você ter uma casa de luxo como uma prioridade. Coloque a vontade de Deus. E as mais coisas vos serão acrescentadas. O material se perde no tempo, mas a vontade de Deus para a nossa vida é eterna. Jesus tem plano para nós maiores do que nós podemos imaginar. Temos novos convertidos hoje, eu fico feliz quando eu vejo isso, que trazem quase todo domingo uma pessoa diferente para a igreja. Porque quando a pessoa vem do mundo, ela sabe a diferença de lá para cá, ela entende que aqui tem vida, ela quer trazer quem ama. Porque sabe o valor disso aqui. Sabe o valor disso aqui? E nós temos ovelhas, nós temos pessoas aqui dentro que de repente não trazem uma pessoa aqui há anos, não falam de Jesus há anos, porque caíram no ativismo de igreja onde ser cristão é estar aqui aos domingos. De segunda a sábado eu corro atrás do que eu preciso, do meu dinheiro, e domingo eu dedico ao Senhor. Vocês já ouviram isso? Já viram isso? Mas o que a palavra do Senhor diz é: o evangelho é diário, o negar a si mesmo é diário, a necessidade de esquecimento é diário. Todo dia você dedicar a sua vida a Deus. Gente, é difícil, eu sei, não é fácil, mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não para viver uma vida seguindo as nossas vontades. Amém? Eu queria orar por você. Pode ficar sentado mesmo. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça.
Queria que quem precisa esquecer um pouco dos seus desejos e focar mais na vontade de Deus para a sua vida, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Pai, porque entendemos a necessidade de dizer não para nós mesmos. E acima disso nós entendemos a necessidade de dizer sim para os seus planos. Pai, usa as nossas vidas. Nos permita esquecer de nós mesmos. Que nós não venhamos correr atrás do vento. Que nós não venhamos, ó Pai, correr atrás, ó Pai, dos desejos que o dinheiro nos leva a correr, que os bens nos levam a correr, que, ó Pai, o carro, a casa nos leva a correr atrás, mas que nós venhamos estar, ó Pai, no centro do Teu querer, fazendo a Tua vontade, nos preocupando, ó Pai, com almas, com vidas, a amar a quem Tu ama. Espírito Santo de Deus, direciona a nossa vida para viver uma vida segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Aplauda o Senhor, igreja. Amém. Eu entendi a mensagem, né? E algo que chamou a minha atenção foi quando se falou em morte. E existem dois tipos de morte, a morte física e a morte espiritual. Quando nós estamos lá fora, nós passamos pela morte espiritual. Também, além da física, a diferença que quando nós morremos espiritualmente, e consequente disso também vem a morte física, perdemos a salvação. Mas quando estamos com Cristo, mesmo que venha a morte física, a salvação é garantida nas nossas vidas. Falou também de conversão, né? Negar a sua cruz, negar a si mesmo, carregar a sua cruz, é conversão. Então, quero pedir que os pastores viessem aqui rapidamente. Alguém que ainda não se converteu ao Senhor Jesus, que esteja aqui em nosso meio, eu vou pedir você que venha aqui, que talvez essa seja a última oportunidade que Deus está te dando. Perdemos hoje uma irmã em Cristo, a mãe da Diana, e louvado seja o nome do Senhor, que ela está na glória com o Senhor Jesus. Ela deixou um legado. Eu tenho falado nas ministrações aqui, que a maior herança que você pode deixar para os seus filhos é Jesus. Mas se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como único, suficiente Salvador, eu quero te incentivar a vir aqui esquecer a vergonha, porque nós temos acompanhado desgraças atrás de desgraças. A violência no Complexo do Alemão e em tantos outros bairros, em tantas outras comunidades. Não é tempo mais para negar a Jesus. Não temos mais tempo a perder. E talvez você diga, mas eu já sou cristão, eu sou evangélico há tantos anos. Há alguma área da sua vida e da minha vida que precisa conversão. Eu convido a você e eu me coloco também. Talvez você não tenha conseguido força para perdoar alguém. Essa área precisa de conversão. E se você não quer vir aqui, eu até respeito. Mas aí no seu lugar, você que não consegue perdoar, você que se ira facilmente, você que não consegue deixar o pecado, alguma área da sua vida, eu convido a você refletindo em tudo que foi pregado aqui. Jesus está às portas. O ide por todo o mundo e pregai o evangelho.
como foi pregado, é uma ordenância, ou seja, é um mandamento, é uma ordem para todos nós, é uma ordem para mim. Não é vai se você quiser, vai se você tiver um tempo, não. É uma ordem, vá e pregue. Mas para que possamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo, precisamos abandonar aquilo que não agrada o Senhor Jesus. Por isso eu convido a você, que não tem vergonha, que não se converteu talvez, que venha aqui à frente. Ou se você tem área da sua vida que precisa que Deus trabalhe, venha aqui à frente. Eu não consigo, pastor, perdoar. Eu não consigo liberar perdão. Eu não consigo alguma coisa, algo que você tem dificuldade nessa noite. Nós não queremos expor ninguém. Nós queremos que o Espírito Santo faça a obra. Eu convido a igreja a fechar os olhos nesse momento. E você que decidir vir aqui, nós estaremos orando. Senhor Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor. A palavra foi pregada, Senhor. Aquele que quer vir após mim, pega a sua cruz e nega a si mesmo. Eu preciso, Senhor, negar, Senhor amado, muitas coisas que me tiram, Senhor amado, do foco, da direção. Davi, Senhor amado, certa feita ele falou: me tire tudo, mas não tire de mim a Tua presença. Como foi pregado, muitas das vezes nós pensamos, Pai querido, em carro, oh Deus querido, em casa própria. Oh Senhor amado, será que se eu perder a minha casa, será que se eu perder, Senhor amado, o meu carro, será que se eu perder, Senhor amado, as minhas finanças, eu vou continuar na Tua presença? Será que tudo, Senhor amado, que conquistamos de forma material é melhor, Senhor, que a Tua presença, Pai? Que a oração de Davi, que a oração do servo Davi, o homem segundo o coração de Deus, seja minha oração, seja nossa oração. Senhor, se for necessário me tirar tudo, Senhor amado, que tire, mas não tire de mim a Tua presença. Oh, Xeremanás, Surianda, Labás, Xeremanás. Senhor, se alguém aqui em nosso meio sem força, se alguém aqui, Senhor amado, pensando em desistir, se alguém aqui pensando, Senhor amado, em olhar para trás, dizendo não aguento mais, dizendo eu vou voltar para o mundo, Senhor, Espírito Santo de Deus, Senhor, toma, Senhor amado, esse irmão, toma essa irmã nas Tuas mãos, mas não deixa, Pai querido, ele largar a cruz, não deixa ele olhar para trás, não deixa, Senhor amado, ele retroceder, porque o céu é para todo aquele que nele quer crer. Aquele que perseverar até o fim, aquele que continuar, independente das lutas, independente da situação, independente das guerras que vivenciamos, aquele que perseverar será salvo. Por isso, Senhor, eu te peço, Pai, Senhor, se a fé já foi embora, se o ânimo já não existe mais, Tu és o Deus, Pai querido, que tem poder, Senhor amado, para nos dar, Senhor amado, o ânimo, o vigor necessário para continuar a jornada, para continuar a caminhada, para continuar perseverando. Em nome de Jesus, todas as nossas fraquezas, todos os nossos pecados, Senhor, como Neemias orava, Senhor, ele não pedia perdão apenas pelos seus pecados próprios, mas ele orava, Senhor, e pedia perdão pelo pecado do povo. Perdoa os nossos pecados,
Perdoa, Senhor amado, as nossas falhas. Perdoa, Senhor amado, as vezes que escolhemos, Pai, que temos escolhido a internet, o WhatsApp, Senhor amado, o TikTok, Senhor, a televisão, Senhor amado, o shopping, a praia, as viagens, Pai querido, nos perdoe, Pai, porque temos escolhido, Senhor amado, as paixões desse mundo e não temos escolhido, Senhor, a Tua presença, não temos escolhido o Teu reino, não temos escolhido, Senhor, viver, Senhor amado, em santidade. Nos perdoe. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Ó Senhor amado, que Tu possa, Senhor amado, nos perdoar e fazermos de nós, Pai querido, verdadeiros discípulos. Fazermos de nós, Senhor amado, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Coloca a mão no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante teu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor resplandeça o teu rosto e te dê a paz. A paz que excede todo entendimento. A paz do Senhor. A paz que o mundo não pode te dar. A paz de Cristo. E que possamos repensar toda essa semana tudo que foi pregado em nome de Jesus. Sexta-feira, a nossa mini vigília, pastor Aldomir estará aqui a partir de 8h30. Você é o nosso convidado, amém? Ainda tem lanche na cantina. Que Deus abençoe a todos. E não há na terra